Olá, bom dia. Eu tô aqui com a Sandra Araújo, professora, escritora. Nós vamos conversar um pouquinho sobre as obras dela e sobre a participação dela na editoria Tanto Mar. Né, Sandra? Como é que você resolveu ser escritora? Então, essa questão não foi, eu acho que a escrita que me escolheu, na verdade. Porque eu tinha aquela coisa que eu acho que muitos escritores começam assim. Tem uma coisa de escrever e não mostrar para as pessoas, né? Uma coisa que a gente escreve, deixa guardado, fica ali na gaveta, num caderno, né? No computador, ali no arquivo, você não mostra. Aí chegou um tempo que eu, assim, senti vontade de trazer isso a público. E aí eu participei de um concurso de poesias em 2011, da editora Vivara. E aí o meu poema foi selecionado para uma antologia. Então, assim, ter participado de um concurso com tantas pessoas inscritas, na época eram 1.200 poemas inscritos e só 30 iam ser publicados. E eu fiquei entre esses 30. Eu pensei, puxa vida, entre 1.200, eu tô ali, né, entre os classificados para publicação numa antologia, não sei, acho que eu levo jeito. Aí tive uma certa coragem, aí comecei a mostrar isso e foi bem na época que começou a explodir a rede social. Aí eu comecei publicando poemas pequenininhos no Facebook, no Instagram, tinha um blog também, hoje até esse blog está um pouco parado, mas de vez em quando ainda publico ali, mas publico muito no Instagram, fazia aqueles poeminhos pequenininhos, assim, na época o Instagram era só fotografia, então eu fazia em formato de foto, né, aquela ediçãozinha de foto, e comecei a publicar. Aí, como na rede social as pessoas comentam, eu fui me encorajando e algumas pessoas falando, você podia reunir todos esses poemas que você publica. Eu publicava assim, quase que diariamente um poema. E aí as pessoas começaram a comentar ali no meu Instagram, reúne tudo, faz um livro. Aí eu criei coragem, reuni esses poemas e fiz uma primeira publicação que foi em 2017. E você escreve há quanto tempo? Eu escrevo, acho que desde quando eu era adolescente, assim, mas aqueles escritos, assim, muito em forma de diário, uma coisa, assim, muito infantil, talvez. Quase confessional, né? Uma coisa assim, só de expressar o que eu sentia, alguma dor, alguma coisa que me tocava, né, alguma alegria, coisas, assim, do cotidiano, mas mais uma coisa mais diário, né? Depois, quando eu fiz letras, aí esse contato com a literatura, aí isso foi me dando, assim, vontade de escrever mesmo. E aí fui me encontrando na poesia. Que é o mais difícil. Fui descobrir, não sei, né? Porque eu acho difícil a prosa. E é muito engraçado porque houve uma época que eu fiz cursos de escrita criativa. Depois até fiz um curso, né? Um pós-doutorado na área de escrita criativa e me tornei uma professora de escrita criativa. Mas é interessante que teve uma época que eu fazia os cursos de escrita. E fiz muitos cursos de escrita, como escrever um romance, a criação do romance, né? Cursos de crônica. E parece que cada vez que eu ia para esses cursos, eu saía mais poeta. Eu descobri ainda mais que era a poesia que me chamava. Tanto é que nunca consegui escrever um romance, né? O máximo ali que eu me arrisquei foi na crônica. E como que você entrou na editora Tanto Mar? Tanto Mar Editora é uma editora independente, né? É uma editora aqui de Brasília e é de colegas professores. Então, essa proximidade com essas pessoas que também são professores de literatura me fez entrar na editora. E você se sente confortável na editora? Como é que é o processo para publicação? Me sinto muito confortável, né? Porque, assim, eu sei que eu estou lidando com pessoas que são da literatura, né? Que entendem do que eu estou fazendo, né? Tem uma parte, por exemplo, a parte de editoração, né? De realização do livro físico mesmo, sabe? Eu acho que eles são muito bons nessa técnica de tornar o livro físico muito bonito, muito gostoso de ver, sabe? Então, eu me sinto muito confortável na Tanto Mar. Você já publicou quantas obras? Pela Tanto Mar, eu publiquei o meu primeiro livro, que se chama Casa de Vento, foi em 2017. E os outros 2 livros eu publiquei pela Coelhos da Selva, que também tem pessoas que trabalham na Tanto Mar Editores, né?
Então, pela Coelhos da Selva, eu publiquei o Plano Piloto, que foi meu segundo livro, em 2021, e publiquei o Reversos, que foi fruto de uma pesquisa que eu fiz pelo Fundo de Apoio à Cultura, do DF, e depois eu transformei essa pesquisa num livro. É uma pesquisa sobre 12 escritoras daqui de Brasília. E aí você transformou, esse das 12 escritoras de Brasília, você fez poemas para elas? Não, esse é um livro de crítica literária. Ah, então é um livro teórico. É um livro teórico, mais acadêmico, né? Em que eu pesquisei mulheres que ou nasceram em Brasília ou escolheram Brasília para ser o lugar onde elas vão publicar. Então, eu peguei mulheres assim de gerações diferentes. Então, peguei escritoras já com carreira consolidada, né, como, por exemplo, a Margarida Patriota, a Ana Maria Lopes. Aí peguei algumas escritoras mais jovens, mais militantes da questão racial, né, como a Tatiana Nascimento, a Meimei Bastos. E peguei também escritoras que são dessa geração bem mais recente, sabe? Que estão escrevendo. E Brasília está muito presente na sua obra. Por quê? Então, eu tenho uma relação muito forte com Brasília, porque eu nasci aqui, mas não é só o fato de ser brasiliense que me faz amar a minha cidade, né? Eu sou filha de um homem que veio trabalhar na construção. Então, meu pai é aquele nordestino que saiu de lá, veio tentar a vida em Brasília, né? Os meus avós também vieram, né? Então, tanto a família da minha mãe quanto a família do meu pai vieram para Brasília para trabalhar na construção. E meu pai trabalhou mesmo, meu avô trabalhou na construção também. Na parte, são pessoas muito simples, né? Trabalharam mesmo assim na obra pesada, né? Então, eu tenho essa relação. Meu pai conta muitas histórias da Fundação de Brasília, né? É até muito engraçado, porque quando a gente passeia aqui pelo plano piloto, aí ele fala, isso daqui quando estava construindo, não sei o quê. Aqui é o NB, ó. Ele trabalhou com aquela marcação dos terrenos, né? Na topografia, ele era auxiliar de topografia. E aí ele conta, né? Quando a gente veio marcar o terreno aqui, não sei o quê, né? Então, eu tenho eu fico nutrindo esse amor por Brasília, porque eu sei que nessas obras tão bonitas, né? De arquitetura tão bonita, né? Tem ali a mão da minha família, tem a mão dos meus ancestrais, dos meus pais, sabe? Acho isso muito bonito. Então, tem uma forte relação com Brasília. E aí isso te inspira muito para fazer os poemas? Me inspira, porque aí tem a questão do sentimento que eu tô sempre nutrindo pela cidade, né? E quando eu tô falando Brasília, eu não tô falando só Brasília plano piloto, né? Você vai ver que nas minhas obras eu falo de Taguatinga, que é a cidade que eu nasci, né? Eu falo ali da região de Taguatinga Norte, que é onde meus pais vivem até hoje, né? Hoje eu moro na Asa Norte, mas assim, eu não perdi esse vínculo, sabe? Com essa Brasília também, que tá lá em Taguatinga e que tá nessas outras regiões administrativas, né? Tem a coisa assim que eu acho engraçado, que é a arquitetura, né? O arquiteto, ele vai pensando a cidade, né? Ele desenha a cidade e a cidade se molda a esse desenho. E eu acho que isso tem relação com a poesia, porque na poesia, assim, né? A estética poética é assim, a gente coloca uma palavra e não, essa aqui não deu certo, eu acho que eu vou mudar. Ou então vem aquela inspiração, flui aquele poema e você fala, não, mas tem uma palavrinha aqui que eu vou mudar. Então é como se você também estivesse fazendo uma arquitetura da cidade ali no poema, sabe? Então isso me vincula a essa cidade moderna, né? Que foi planejada, assim como o poema é planejado, sabe? E assim, qual é a função da poesia para você, na sua vida? O que você sente quando você faz a poesia, quando você fala de poesia? Então, eu acho uma coisa muito engraçada, né? Porque assim, eu acho... Por isso que eu digo que a poesia que me escolheu. Por exemplo, quando eu fiz o meu mestrado na Universidade de Brasília, eu me lembro, assim, de uma das críticas, né, ao meu texto acadêmico, era que meu texto era literário, não era acadêmico, né? E eu ficava pensando assim, meu Deus, tenho que corrigir esse texto, né? Mas, na verdade, não era isso, eu tinha a poesia dentro de mim. Quando eu defendi meu doutorado, a banca falou assim, olha, você é poeta, tá? Um dos comentários da banca foi, você é poeta, né? A sua linguagem, mesmo no seu texto acadêmico, flui como poesia.
Então eu acho que eu tenho um apreço pela palavra, sabe? Como é que eu vou usar o significante dentro do meu poema? Eu acho que isso está em mim, está em como eu percebo a vida, né? Está em como eu dou aula, por exemplo. Como é que eu falo com os meus alunos? Como que eu... Essa escolha das palavras, escolha do repertório, sabe? Eu acho que isso está em mim. Assim, talvez pelas leituras, não sei se é isso, né? Eu gosto de ler poesia. Muita gente não gosta de ler poesia, né? O romance, eu acho que é o gênero, assim, consagrado, né? Se a gente puder dizer, assim, não sei. Mas acho que é um gênero preferido, né, das pessoas. As pessoas gostam de ler um romance, né? Eu não gosto de ler poesia. Eu acho que a poesia conversa comigo e me faz entender o mundo, sabe? E quais são os seus autores favoritos? Você consegue elencar algum? Ah, então, das mulheres, a Adélia Prado, que inclusive foi uma escritora que eu pesquisei na minha tese de doutorado, porque ela tem esse vínculo com o cotidiano, que eu acho que a poesia é isso, tá em tudo, né? Tá aqui na nossa fala, daqui a pouco eu vou falar de uma forma que vai sair poética, talvez, né? Então, Adélia Prado, Drummond, assim, disparado, né? Dos preferidos. Acho que todos esses que trazem essa vida cotidiana, sabe? Sim. Drummond, Mário Quintana, o Manuel Bandeira, né? Com essa pulsão de vida e morte que eu acho que ele traz na poesia, Sim. As duas coisas. Hilda Hilst, ainda falando das mulheres, sabe? Eu sou encantada com a Hilda Hilst. Aquela linguagem dela é muito forte pra mim, sabe? Ai, tantas mulheres. Tô pensando aqui, vários, né? E em prosa, você tem algum autor que você gosta? Ah, sim. Aí eu gosto dos que falam na prosa de forma poética. Por exemplo, Guimarães Rosa. Quando eu trabalho textos dele em sala de aula, eu vou parando a leitura com os alunos, eu vou mostrando, gente, olha como ele usou essa palavra aqui. Olha, presta atenção, porque ele poderia ter dito isso dessa forma, mas ele não falou dessa forma. Olha que significante ele usou para dizer determinada coisa, né? Olha como ele elaborou essa frase. Então, eu gosto muito desses autores. Olha, Guimarães, o próprio Machado de Assis, eu acho que tem uma coisa assim, né? De uma brincadeira com as palavras, né? Que leva assim para o lado filosófico. A própria Clarice Lispector também tem essa forma de falar. Né? Eu agradeço a professora Sandra Araújo e esse foi o primeiro episódio do quadro Entrevista com Autores. Obrigada pela sua audiência.